Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E no Metrópolis, a equipe de transição tem ouvido sobre o bolsonarismo na PRF, o que é o mais importante saber sobre o que acontece naquela corporação. Representantes dos policiais garantem que a infiltração se restringe a postos de comando. Para resolver, dizem, basta trocar os chefes. O aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal pelo governo de Jair Bolsonaro tem preocupado integrantes da equipe de transição. O grupo de trabalho que trata da segurança pública, encabeçado pelo senador eleito Flávio Dino, do PSB, vem conversando com representantes da corporação para tentar mapear o nível de infiltração. Recentemente, uma parte da equipe se reuniu com integrantes de duas entidades que representam os policiais rodoviários. Na lista de assuntos tratados estava a operação que parou o ônibus que transportavam eleitores de Lula no dia do segundo turno das eleições. Integrantes da transição perguntaram, por exemplo, se foi aberta alguma investigação interna para apurar de quem partiu a ordem para fazer os bloqueios a eleitores de Lula. Por ter se concentrado no Nordeste, a operação, ao menos teoricamente, serviu para retardar a chegada de eleitores de Lula aos locais de votação. Uma das reuniões foi com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, a FENAPRF, do Versino Borges Neto. Desse encontro, o próprio Flávio Dino participou. Borges Neto tratou de restringir o engajamento em favor das causas bolsonaristas aos integrantes de postos de chefia da corporação. Ele explicou que, para resolver o problema, basta trocar os atuais ocupantes de cargos de direção. A conversa foi para esclarecer isso, para dizer que, apesar da conduta da alta gestão, os policiais não compactuam com qualquer tipo de conduta que ataque a democracia, disse Borges Neto à coluna. Não é algo em que a categoria como um todo está contaminada, afirmou ainda. O atual diretor da PRF, Silvinei Vasquez, é apontado como ponta de lança do bolsonarismo dentro da instituição. Às vésperas do segundo turno, ele chegou a pedir voto para Bolsonaro nas redes. A equipe de transição também tem conversado com ex-dirigentes da PRF e da era petista. É o caso de Maria Alice Nascimento, que foi diretora da corporação por 6 anos durante os governos de Lula e Dilma. E o fato é o seguinte, como se não bastasse tudo que o Lula tem para resolver, ele ainda vai ter que desaparelhar o Estado brasileiro. E por Estado brasileiro entenda-se o governo do país. E essa é uma tarefa hercúlea, porque Bolsonaro infiltrou os seus partidários em tudo que você possa imaginar. A equipe de transição está perplexa com o nível de aparelhamento do Estado brasileiro, de troca de chefes nas instituições, por simples necessidade de colocar aliados de Bolsonaro independentemente da competência. Então, o Bolsonaro encheu a administração pública federal de gente incompetente, mas que se dispunha a dançar conforme a sua música. Isso vai mudar, mas não vai ser do dia para a noite. E essa medida na PRF é vital, e nas polícias em geral, nas Forças Armadas, tudo isso é vital para evitar um crescimento do golpismo latente nessas instituições aparelhadas. E Bolsonaro
continua sofrendo derrotas para Lula. Ele perdeu 93% do seu engajamento nas redes sociais após derrota e silêncio. Nos 30 dias seguintes à derrota nas urnas, o Bolsonaro se ausentou das principais plataformas, o que, segundo analistas, desapontou apoiadores. Em contrapartida, Lula aumentou sua base digital em 16% no período. A redução brusca no ritmo das postagens e a falta de transmissões ao vivo reduziram o fôlego de Bolsonaro nas redes sociais. Levantamento da consultoria Bytes mostra que, na comparação com o mês anterior, o chefe do executivo teve uma queda de 93% em suas interações, soma de curtidas, compartilhamentos e comentários. Neste mês, no Twitter, Instagram e Facebook. A média diária, que era de 7,6 milhões de interações, passou a 487,7 mil. E o Exército avalia a reação a militares após carta apócrifa de tom golpista. Carta apócrifa é que não tem assinatura de ninguém, sobre a qual ninguém se responsabiliza. Comandantes falam em possível abertura de processos administrativos por transgressão disciplinar. Uma mobilização de alguns militares da ativa na coleta de assinaturas de uma carta apócrifa com recados contra o Poder Judiciário e a favor dos atos antidemocráticos em quartéis causou desconforto no alto comando do Exército, que discute possíveis reações contra signatários do documento. O tema vem sendo tratado por oficiais generais desde segunda-feira e foi abordado na reunião do alto comando do Exército nesta terça. A avaliação da maioria do generalato, segundo relatos feitos à Folha, é que o documento apócrifo, com a maioria das assinaturas de oficiais da reserva, não representa de forma fidedigna o pensamento majoritário hoje na tropa. Comandantes falam ainda em possível abertura de processos administrativos por transgressão disciplinar contra militares da ativa que assinaram o texto. E o Ministério Público do Rio de Janeiro questiona perícia sobre prática de peculato por Carlos Bolsonaro. As perguntas enviadas à perícia de dados bancários são para atestar se houve de fato crime de peculato ou não. A terceira Promotoria de Justiça e Investigação Especializada do Ministério Público do Rio de Janeiro enviou uma série de perguntas para a perícia do MP no caso que investiga a prática de rachadinhas, peculato, no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio. E Bolsonaro vai dar uma resposta a vocês, diz presidente do PL a manifestantes golpistas. Valdemar da Costa Neto afirma a apoiadores de atos golpistas que o movimento deles tem chance. Ou seja, ele está dizendo que o golpe militar tem chance. Vejam bem, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse a apoiadores de atos golpistas que pedem um golpe militar, disse nesta terça-feira, ontem, que o presidente Jair Bolsonaro vai dar uma resposta para as demandas do grupo que protesta em frente a quartéis do Exército pedindo o golpe contra o resultado da eleição que terminou com a vitória de Lula. Um dos militantes o abordou depois do jantar com Bolsonaro e os parlamentares eleitos pelo PL e perguntou se o movimento tem chance. E ele diz, há muita chance, comentando que o presidente não falou ainda, mas vai falar. Vocês podem ter certeza de que o presidente vai dar uma resposta para vocês. O Bolsonaro não vai deixar vocês na mão. O Bolsonaro é homem, disse em resposta a um apoiador que diz que bandido não vai subir a rampa. Antes, em entrevista à imprensa, Valdemar disse que Bolsonaro está animado e muito melhor do que na semana anterior, quando um machucado em uma das pernas e o baque da derrota o fizeram não sair do Palácio do Planalto por dias. Ele está bem animado, se levantou, passou o baque. Não esperávamos que aconteceria esse resultado, a derrota na eleição. Valdemar afirmou que o partido que elegeu as maiores bancadas do Congresso para a próxima legislatura lançará a candidatura do senador eleito Rogério Marinho na quarta-feira, dia 7, e também garantiu que o partido apoiará a candidatura à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a posse de Lula será maior do que a de Bolsonaro.
Os organizadores da cerimônia da posse de Lula na presidência da República estimam que entre 100 mil e 150 mil pessoas devem ir a Brasília para o evento. O público pode ser maior do que o da posse de Jair Bolsonaro em 2019, que contou com 115 mil espectadores. E o anúncio dos primeiros ministros de Lula será na sexta-feira. Basicamente é isso. E na disputa por espaços na esplanada, o MDB deseja 3 ministérios, mas Lula oferece 1. O presidente eleito se reuniu com o dirigente da legenda para tratar da formação do governo. Em encontro na segunda-feira, Lula disse ao presidente do MDB, Baleia Rossi, que o partido receberá ao menos 1 ministério no futuro governo. Caciques da sigla queriam, no entanto, pelo menos 3 pastas. E Lula prepara o revogaço de 20 medidas de Bolsonaro no comércio exterior. Jet skis, geleiros e videogames que tiveram tarifas de importação reduzidas sob Bolsonaro terão um benefício revisto no governo Lula. O time do petista identificou portarias, decretos e resoluções que serão alvo de reversão em um total de 20 revogações que deverão fazer parte do revogaço prometido por Lula no início do seu governo. E Barroso lamenta, mas não se arrepende do perdeu mané que disse em Nova York quando uma bolsonarista o atacou. O ministro do STF conta que ameaças recebidas pela filha o deixaram exasperado no dia em que reagiu a bolsonaristas em Nova York. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.